Os 7 princípios herméticos são postulados, preceitos, características básicas da existência. Leis que descrevem o funcionamento do mundo em que vivemos. Quem falou desses princípios foi Hermes, o 3 vezes mestre, o Trismegisto. Esses postulados estão interligados de tal forma que o entendimento de um deles facilita o entendimento do outro. E tinha que ser 7. Esse número aparece muitas vezes na estrutura da natureza. 7 são as cores do arco-íris que se originam da luz branca, 7 são as camadas eletrônicas dos átomos, 7 são os corpos de um ser humano, 7 são os chakras principais, os dias da semana, as notas musicais, e muito mais. O primeiro princípio é o do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Deus criou tudo o que existe a partir dele mesmo, pois não havia, nem existe, outro lugar de onde se possa tirar uma matéria-prima de outra natureza. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Tudo que foi criado também só podia ser colocado num lugar, dentro de Deus. Tudo é Deus. Deus compreende todos os seres e todas as coisas. Só é possível amar a Deus plenamente, amando sobre todas as coisas. É como se toda a criação fosse um sonho de Deus, um pensamento de Deus. Fazendo uma analogia com nossa mente, cada um de nós é um mundo, e vivenciamos experiências semelhantes, de formas diferentes, de acordo com a nossa condição mental. Se tivermos otimismo e motivação, poderemos vivenciar qualquer experiência, entendê-la como positiva, e extrair dela o melhor aprendizado possível. Tudo depende de como está a nossa mente, nosso sentimento, pensamento e intenções. O todo é mente. Essa comparação nos leva ao segundo princípio, o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. O pequeno é semelhante ao grande, o denso é semelhante ao sutil. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Essa lei universal é uma ferramenta poderosa para proporcionar entendimento sobre qualquer mecanismo existente. Conhecendo um semelhante, que está embaixo, podemos imaginar o semelhante que está em cima, e vice-versa. A astrologia mostra uma correspondência da posição dos astros no céu, com o momento que vivemos aqui na Terra. A numerologia mostra a correspondência dos números relacionados ao nosso nome e a data do nosso nascimento com as nossas experiências vividas. A quiromancia mostra a correspondência das linhas de nossas mãos com aspectos de nossas vidas. A acupuntura mostra que existe correspondência entre diversas partes de nosso corpo. A iridologia consegue saber muito de uma pessoa pelo estudo da imagem de sua íris. A nota musical Dó, que vibra a 33 Hz, tem muito em comum com a nota Dó, que vibra a 66 Hz. Não é exatamente a mesma coisa, muda a vibração, mas a tonalidade é a mesma. Existe correspondência em tudo. O terceiro princípio é exatamente o que diferencia cada coisa de outra. O que diferencia o que está embaixo do que está em cima? A vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Existem coisas que se movem tão lentamente, que parecem estar paradas, e outras que se movem tão rapidamente que também não podemos perceber o movimento. A diferença do denso e do sutil é a vibração. A matéria se diferencia do espírito, o quente do frio, o mal difere do bem, pela vibração. Tudo é uma questão de vibração. E essa diferença de vibração gera polos. Eis o quarto princípio, a polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhantes e dissemelhantes são o mesmo, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Só se percebe o frio se existir o calor, e ambos são graus de temperatura. Só se percebe a tristeza se existir a alegria, e ambos são grau de um mesmo tipo de sentimento. A nossa evolução acontece da caminhada da ignorância para a sabedoria, e para ver esse movimento, tem que existir esses polos. Tudo nessa existência é dual. O quinto princípio é o ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação.
Podemos aplicar esse preceito em diversos níveis, e assim facilitar o nosso entendimento da existência. Tudo nasce, cresce, tem seu apogeu, entra em declínio e depois morre. Toda a natureza tem seu ritmo. Assim como as fases da lua, as estações do ano, e a respiração, que é composta da expiração e da inspiração, assim é toda a criação. Os seres foram criados numa espécie de afastamento da consciência maior, e através do ciclo das reencarnações, todos nós vamos nos desenvolvendo e nos aproximando gradativamente desse princípio criador. Quanto maior for nosso esforço na realização de uma tarefa, melhores serão os resultados. Como um pêndulo que se deslocará para um lado na medida que ele for puxado para o outro. O ritmo é essa compensação. O sexto princípio está ligado exatamente a esse esforço em busca de melhores resultados, o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Esse postulado nos mostra que existe uma causa para tudo o que acontece, e tudo o que fazemos, desde um pensamento, uma palavra falada ou uma ação, tudo gera uma reação e essa reação é importante para avaliarmos se estamos num bom ritmo, se estamos fazendo a coisa certa, se estamos numa boa sintonia, com boas vibrações. Pois na medida que medimos seremos medidos, tudo o que recebemos da vida é consequência do que damos, pois é dando que se recebe. Claro que as consequências de um pensamento são diferentes das consequências de uma ação, pois existem muitos planos de causalidade. Mas nada escapa à lei, tudo tem a sua consequência correspondente. O sétimo princípio é o do gênero, que diz que o gênero está em tudo, tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. No plano material, um ser é gerado a partir da ação do masculino sobre o feminino. No plano mais sutil, os sentimentos são gerados a partir da ação dos pensamentos. Uma nota musical ressoa a partir da ação sobre um instrumento. E como já conhecemos o princípio da correspondência, toda a criação também tem um princípio masculino e outro feminino. O sol e a lua, o fogo e a água, o ar e a terra. Tudo é vibração, e toda vibração é a ação de um princípio ativo sobre um princípio passivo. Isso não quer dizer que a mulher é passiva e o homem é ativo. O ser humano é um ser complexo que toca em muitos planos da existência. Tanto o homem como a mulher têm em si mesmo os dois princípios. Quando estamos ativos, estamos usando nossa qualidade masculina. Quando estamos passivos, usamos o nosso aspecto feminino. O masculino e o feminino são complementares, ambos são importantes e necessários. O gênero está em tudo. O estudo desses princípios é algo muito importante para o autoconhecimento e para fazermos melhores escolhas diante de uma melhor observação e entendimento da nossa existência. Esse vídeo é apenas uma pequena síntese dos princípios, para despertar o interesse do sincero buscador, pois, em qualquer lugar que estejam os vestígios do Mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria.